Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos dar prosseguimento à nossa programação do último dia do 7º Congresso Catarinense de Direito Administrativo. Lembramos aos senhores, mais uma vez, que é preciso assinar a lista de presença ali no hall e que os certificados serão encaminhados posteriormente online. Convidamos agora os palestrantes que irão discutir o tema As licitações das estatais sob a Lei 13.303 de 2016. Para presidir a mesa, convidamos a prefeita de São José, senhora Adeliana Dal Ponte. A prefeita reeleita de São José é engenheira sanitarista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestre em gestão de políticas públicas pela Universidade do Vale do Itajaí. E para falar sobre oportunidades de negócios, convidamos o Dr. Bernardo Strobel Guimarães. O Dr. Bernardo é graduado em Direito pela PUC do Paraná, é mestre e doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, possui MBA em Gestão Estratégica de Empresas, é professor de Direito Administrativo e de Economia Pública da PUC do Paraná. O doutor Felipe Bozelli, que irá tratar de regimes de empreitada. O doutor Felipe é advogado, mestre e doutorando em Direito do Estado pela UFSC, consultor e sócio da Bozelli Licitações e sócio fundador da Bozelli Advocacia Empresarial. É também professor convidado dos cursos de pós-graduação da Unisul, da Fundação Ená Brasil, da Escola de Gestão Pública Municipal, do Instituto de Consultoria Educacional e Pós-Graduação e da Estácio de Sá. E o doutor Joel de Menezes Nembur está a caminho, pediu desculpas, mas já está chegando. Nós vamos começar a etapa da tarde sem a presença dele. Assim que ele chegar, ele se une aqui ao time. Lembrando que o doutor Joel é doutor em Direito Administrativo, pela PUC de São Paulo, é mestre em Direito pela UFSC, professor convidado de cursos de especialização em Direito Administrativo. Então, com a palavra, a prefeita Adeliana para começar o debate. Muito boa tarde a todas as senhoras, a todos os senhores. Agradecer antecipadamente a presença dos nobres palestrantes, convidar a todos para se assentar. E, imediatamente, então, para que possamos aproveitar bastante o nosso tempo, nós vamos convidar o Bernardo Guimarães para falar sobre oportunidades de negócios, tendo como base a Lei 13.303 de junho de 2016, que trata sobre o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista, de suas subsidiárias no âmbito da União, dos Estados e dos municípios, além do Distrito Federal. Esteja, então, o senhor à vontade por 30 minutos, da forma como melhor lhe convier. Boa tarde a todos. É um prazer falar aqui no Congresso de Direito Administrativo de Santa Catarina. Eu agradeço o convite. Agradeceria na pessoa do Joel, que está a caminho, então depois eu renovo o agradecimento pessoal, mas a todo o staff do Instituto, muito obrigado pelo evento de altíssimo nível que está promovendo. E eu vou falar um pouco sobre algumas questões da Lei 13.303, sobre aquilo que a lei denominou oportunidade de negócios. Como é que eu pensei em estruturar minha fala com os senhores? Basicamente, eu tenho algumas premissas sobre o que tem de novo nessa lei. Essa lei já está fazendo quase um ano, aliás, já fez um ano, e acho que ainda é uma lei que tem grandes mananciais a serem explorados. Acho que é uma lei que tem muitas possibilidades teóricas ainda em aberto, que vão, ao longo do tempo, mostrando as suas facetas. Tratar desse conceito, que é um conceito novo de oportunidade de negócio, afinal de contas, discutir um pouco por que as empresas estatais têm que se colocar num ambiente em que elas tenham essa flexibilidade negocial, trazer alguns requisitos e algumas preocupações, e sempre falando do Tribunal de Contas, é bom trazer isso à consideração
sobre como esses negócios estratégicos eles podem ser estruturados, ou quais são os requisitos necessários para tanto, e depois tentar trazer algumas reflexões sobre se isto de fato é algo que será auspicioso no ambiente contratual público brasileiro ou não, e quais são as cautelas para que isso não degenere em elementos que possam novamente frustrar o cidadão brasileiro em termos de questões que dizem respeito à probidade dos negócios públicos. Bom, primeira consideração que eu faria com os senhores é que a Lei 13.303 é uma lei que nós basicamente a recebemos imaginando que existam duas leis numa só. E isso é comum no direito brasileiro, na exata medida em que o legislador não é muito lá comedido no que toca à sistematicidade das leis. Às vezes você está lendo uma lei tem natureza tributária, aí já tem uma questão que diz respeito à organização administrativa, enfim, só falta ter dia da consciência, uma efeméride qualquer no texto legal. As leis brasileiras muitas vezes são extremamente poluídas em termos normativos, e a gente recebe a Lei 13.303, abre ela, especialmente que tem essa formação de direito administrativo, e começa a examinar a lei, começa a se dar conta de uma série de temas de natureza societária. Fala-se de governança, fala-se de compliance, fala-se de conselho de administração, fala-se de uma série de temas que rigorosamente não são muito afeitos à vida do administrativista. E lá pelas tantas, quando você chega no artigo 28, enfim, você começa a encontrar aqueles temas que são temas mais caros à nossa dinâmica de como que se contrata com as empresas estatais no direito brasileiro. E essa lei veio já com uma longa mora ser publicada, com a necessidade de organizar o Estatuto Geral das Empresas Estatais e trazer regras para as empresas estatais que sejam capazes de efetivamente levar a efeito a sua missão, que é se articular num ambiente negocial privado, ainda que elas sejam figuras controladas pelo Estado por conta de haver essa vinculação da ideia de controle societário à titularidade estatal delas, ou a completa titularidade estatal no caso das empresas públicas. E a gente começa a enxergar isso sempre a partir da perspectiva de que a grande inovação é tentar trazer para essas leis, ou tentar trazer para essas empresas, efetivamente, sistemas de atuação em regime de mercado. Porque quando nós vivemos nas contratações das estatais a partir do referencial da 8666, o que nós vimos foi a submissão dessas empresas a um regime que foi um regime nitidamente pensado para a administração direta, e, em alguma medida, implicando uma burla à ideia constitucional de que elas seriam destinatárias de um tratamento jurídico próprio que fosse efetivamente capaz de se acomodar a esta realidade que essas empresas agem, segundo o artigo 173 da Constituição, em regime de mercado. E a gente sempre ficou, basicamente, com as perplexidades necessárias e as necessidades de acomodar isso, teoricamente, de criar certas derrogações pontuais ao regime contratual dessas empresas, seja no âmbito da licitação, seja na própria formalização do contrato, criar certos elementos que permitissem nós, em tese, observarmos os pressupostos da lei de licitação, mas darmos a essas leis um mínimo de flexibilidade. E aí, a Lei 13.303 vem na perspectiva de tentar resolver esta questão e, portanto, trazer um regime contratual que seja mais atento a essa dinâmica privada. E nesta perspectiva, nós temos diversas inovações. E quando nós olhamos para a lei, especialmente no que toca às formas de contratação, aos modos de procedimentalizar a contratação, o que nós vemos é exatamente o adornamento de algumas ideias que já existiam no direito administrativo brasileiro. Modalidades contratuais, o doutor Felipe vai tratar conosco daqui a pouco, enfim, pregão, algo que já existia no RDC, nós pegamos as novidades que tínhamos, as experiências virtuosas na contratação administrativa e as incentivamos lá. Isso, na verdade, não configura algo que fosse inédito no direito administrativo. E aí a questão que fica é, afinal de contas, em matéria contratual, qual foi a efetiva novidade trazida por essa lei? E aí eu tenho duas intuições de resposta, que eu não tenho a menor pretensão de impor essa visão aos senhores, mas sim debatê-la com essa audiência. A primeira delas é,
em alguma medida, o reconhecimento do caráter privado desses contratos. Nós sempre dissemos, e a Constituição assim recomendava, que esses contratos seriam contratos da administração e não contratos administrativos em sentido estrito, mas o que víamos, imbuídos da experiência normativa da Lei 8.666, era exatamente a perspectiva de que esses contratos eram contratos em rigor administrativos, com cláusulas exorbitantes, com todas aquelas prerrogativas que caracterizam a posição de supremacia da administração, posições estatutárias, no âmbito de uma relação contratual. Então, essa era uma questão que a lei diz, em sentido diverso, que esses contratos são puramente privados. Isso é efetivamente algo que metodologicamente vai impactar sobremaneira nos contratos. E a outra questão foi reconhecer, quando se tratam das questões de contratação direta, que estas empresas podem celebrar oportunidades de negócio, negócios estratégicos, joint ventures, enfim, a gente pode nomear como a gente quiser, mas a gente reconhece que, como entes de mercado, essas empresas podem entrar em módulos contratuais associativos para explorar certas atividades, desde que conexas ao seu objeto social, de maneira a implementar os seus objetivos e dispensando a realização da licitação. Isso, na verdade, vem ao encontro de algo que costumeiramente, no âmbito de algumas empresas estatais, acontece no direito brasileiro. As empresas estatais, notadamente na área de petróleo e gás, na área de energia elétrica, estavam se relacionando com outras empresas, fazendo associações, participações minoritárias, uma série de circunstâncias que nós olhávamos para aquilo e perguntávamos, juridicamente, como é que a gente trata desses temas? E a lei veio a trazer um disciplinamento dessa questão, e é esse o tema que eu quero utilizar para aglutinar esse debate, que é um debate um pouco maior, sobre a Lei 13.303. Pois bem, a primeira questão é, o que nós podemos qualificar como um negócio estratégico? Porque, afinal de contas, em alguma perspectiva, tudo nós podemos chamar como sendo estratégico se nós dissermos, olha, isto faz parte da implementação do objeto social, isso é pertinente ao objeto social, isso tem uma conexão material com o objeto social, isso é uma resposta que diz muito pouco, porque todo e qualquer negócio praticado por uma empresa deve ter uma conexão com o seu objeto social, senão ele não é um negócio que esteja aderente à missão institucional daquela empresa. Então, há de haver um elemento extraordinário. A lei traz algumas intuições, mas, basicamente, elas ainda são um tanto quanto deficitárias. Eu vou me permitir ler a passagem que a lei qualifica esse negócio, essa oportunidade estratégica, isso está no artigo 28, parágrafo 4º, como aquele que implica a formação e extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais, a aquisição e a alienação de participação em sociedades e outras formas associativas, societárias ou contratuais, e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a regulação pelo respectivo órgão contratante. E, portanto, na verdade, o que você tem aqui é algo, como, enfim, eu fiz intenção de enfatizar, algo que é bastante amplo. Qual é, então, portanto, a questão dessa noção de parceria estratégica? E aí eu acho que o limite é puramente negativo. Em que sentido? Na exata medida em que a qualificação desses negócios, ela tem que ser aquilo que refoge a atuação ordinária da empresa, no sentido de que são negócios que não dizem respeito à efetivação dos afazeres cotidianos que nós encontraremos lá. Então, fundamentalmente, nós temos que entender qual é o objeto e entender que um módulo contratual, uma associação dessa empresa com outro agente privado, será algo que possibilitará essa empresa explorar algo que sozinha ela não consiga desenvolver. E, portanto, na verdade, quando nós pensamos nessas parcerias estratégicas, basicamente a ideia que está por trás do ponto de vista material é: estes negócios servem para que essas empresas consigam chegar, consigam prestar, consigam atuar, consigam se desenvolver no âmbito que seria estranho ou incapaz de ser atingido por elas de maneira individualizada, e isso traz a necessidade de elas se coadjuvarem com outros agentes privados. E aí a questão central é: esses negócios, segundo a letra da lei, dispensam ou inexigem, para ser mais exato, a realização de licitação. E toda vez que a gente fala em contratação direta, e o doutor Felipe dizia que está estudando isso agora exatamente para o doutorado dele, o administrativista ele entra
num módulo extremamente reativo, que é a contratação direta, ela é perigosa. E, de fato, assim como a contratação por licitação também traz uma série de perigos. Enfim, a contratação administrativa, por si só, traz esses riscos. Mas nós temos aqui uma intuição, e ela é benéfica, e ela é empiricamente verificada no ambiente contratual brasileiro, de que esses contratos serão contratos vultosos, serão contratos que não serão licitados e que nós estamos dizendo que nós abriremos mão de um procedimento público de escolha organizado a partir da ideia de licitação. E isso, portanto, vai exigir cautelas. Exatamente o que a gente precisa se habituar quando a gente trata com essas contratações levadas a efeito por meio das estatais é pensar quais são as cautelas, porque, como dizia eu aos senhores, uma das intuições da lei foi aproximar os contratos das estatais dos contratos privados, tornar o funcionamento dessas empresas mais expedito, simplificar as regras do certame licitatório, em termos de habilitação, uma série de questões. Eu fico até encabulado de falar na frente do professor Edgar Guimarães, que seguramente é uma das maiores autoridades no Brasil sobre esse tema, mas a ideia é tornar o regime mais leve para dar mais flexibilidade. E isso é algo virtuoso. Todavia, isto precisa ser acompanhado de certas contrapartidas. A primeira contrapartida óbvia, toda vez que nós falarmos de contratação direta, é que o espaço da contratação direta não é um espaço de antijuridicidade, não é uma terra de ninguém, não é algo que o gestor administrativo possa fazer o que ele bem entender. A decisão de contratação direta, ela precisa ser fundamentada, e esta fundamentação ela é fundamental, com perdão da tautologia de repetindo os radicais, mas quero estressar a ideia, ela é fundamental para que haja a possibilidade de aquilo ser controlado. Ninguém pode controlar uma decisão discricionária pura. A gente aprende lá com a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que nunca nos abandona, o direito administrativo, ela e o decreto-lei 200 são imorríveis, por assim dizer. Todo mundo tem a súmula 473 na cabeça, um dos mantras do direito administrativo brasileiro. A gente aprendeu que o mérito propriamente dito ele não é uma questão de conveniência e oportunidade. Como dizia a máxima política brasileira, são aquelas questões de filo por que quilo. E o direito administrativo deve admiti-las. Mas o espaço de contratação direta não é espaço de discricionariedade nesse sentido de uma opção livre de competência em que qualquer decisão dentro da moldura da norma seja igualmente válida. Aqui eu exigirei sempre fundamentação técnica. Eu preciso demonstrar que eu tenho essa necessidade, que ela de fato se conecta ao objeto e que aquele modelo que eu estou propondo é possivelmente um modelo adequado para gerar aquele fim, aquela ideia de um controle finalístico que precisa ser apresentado nessa circunstância. E, portanto, na verdade, mesmo a escolha do parceiro e mesmo as condições econômicas, elas precisam ser fundamentadas e fundamentadas a partir de padrões reais. E aí, exatamente o que precisa haver, especialmente quando está com o olho de como se controla isto, não se controla do ponto de vista formal, saber se há estudos bonitos, bem realizados, enfim, que tenham todos os elementos formais necessários para justificar aquilo, mas saber se aquelas opções empresariais foram, de fato, avaliadas do ponto de vista empresarial. Então, isso é algo que é inerente um pouco a toda a contratação direta, mas que avulta de importância quando eu tenho a celebração dessas parcerias estratégicas. Eu apenas me permito uma nota de rodapé aqui ao que eu estou dizendo. Uma das últimas novidades do direito brasileiro em termos de empresas estatais é o decreto publicado. Eu sou péssimo de lei, de número de lei, então vou ler. Decreto 9188 de sexta-feira passada, em que cria-se um programa especial de desinvestimento, ou seja, regras para sociedades de economia mista federais baixarem os seus ativos, e lá tem uma metodologia econômica que está sendo ensaiada, que dá um pouco conta de como é, do ponto de vista da dinâmica da formação da decisão empresarial, o caminho necessário para você ter uma decisão idônea nesse sentido. E aqui eu me permito, ao dizer que, no fundo, essas oportunidades de negócio, elas precisam ser bem justificadas do ponto de vista técnico, que existem metodologias que são corretias no mercado. Se você for uma empresa de capital aberto, por exemplo, como é que ela faz avaliação de ativos, enfim, tem uma série de regras que orientam isso. São padrões de decisão que devem ser observados nas empresas estatais. Não pode haver uma decisão livre, ou seja,
elemento de que a contratação, ainda que direta, é um espaço que exige uma motivação e essa motivação vai ser controlada. E aqui a segunda questão, e essa é uma questão importante também. A percepção de que, quando eu falo em oportunidades de negócio, eu falo nesses contratos de parceria, enfim, como lá eu os queira chamar, o que eu estou dizendo, na verdade, é que eu estou assumindo, em alguma medida, risco empresarial nessas operações. Ou seja, eu vou celebrar um negócio que tem suas incertezas institucionais e, portanto, um negócio que pode ser virtuoso ou pode se malograr. E, portanto, na verdade, o controle não se faz a partir do resultado favorável gerado por uma parceria estratégica, porque esse resultado pode não ocorrer, e isso pode estar perfeitamente dentro da margem de risco adotada por uma companhia, e as empresas estatais gerem riscos, assim como qualquer outra empresa. E fato é, portanto, que o elemento de controle não será necessariamente o sucesso empresarial. Eu posso me vincular a uma oportunidade de negócio, que eu queira desenvolver um novo mercado que seja adjacente e interessante para a exploração do meu negócio, ou do meu objeto social, naquela perspectiva de função social da empresa estatal que está estampado no artigo 27. E ao tentar executar isso, eu, por diversas circunstâncias de mercado, não ter sucesso. E isso é algo natural na vida das decisões empresariais. E, portanto, na verdade, o que nós controlamos não é necessariamente a adequação, e sim aquele padrão de decisão que seria um padrão adequado. E, portanto, na verdade, e aqui eu vou regredindo para o meu ponto de partida para já encerrar, o que eu começo a perceber é... Ora, eu dizia a vocês que as empresas estatais, elas estão reguladas nesses termos de contratação, na Lei 13.303, quando a gente abre a lei, a gente tem uma intuição de que existem duas leis numa só. Existe o capítulo societário, que nós, que nos formamos no direito administrativo, olhamos meio com desconfiança para ele, porque, afinal de contas, não é algo que esteja imediatamente no nosso universo de cogitações, e a gente vai para a parte da contratação. E aí eu instaria e chamaria a atenção da necessidade que existe de esses dois capítulos serem lidos de uma maneira integrada, fazendo coro a uma frase que eu acho que se o Eros Grau tivesse pagado R$1 para toda vez que ele disse essa frase, enfim, quem recebesse esse real hoje estaria muito rico, que é aquela frase que não se interpreta o direito em tiras, aos retalhos. Ele fala disso a Constituição e o ordenamento jurídico como um todo. Essa lei, ela não se interpreta em tiras. Esse corte, essa clivagem que existe, ela é meramente aparente. Porque é exatamente na primeira parte da lei, a parte, por assim dizer, de direito societário, que eu vou encontrar as chaves metodológicas para compreender por que eu posso conviver com um espaço contratual mais flexibilizado em favor das estatais. Qual é a grande aposta da lei nesse sentido? E aí ela é verdadeiramente uma aposta, porque aqui no Brasil a gente tem algo que nenhum autor alemão conseguiu trazer na sua doutrina, que é a classificação brasileira das leis. A classificação brasileira das leis divide as leis naquelas que pegam e não pegam, né? Aqui no Brasil a gente fala, tem lei que não pegou. E, portanto, na verdade, o que a gente quer dizer é que, por maiores que sejam os esforços no plano teórico, tem leis que simplesmente não vão se internalizar na realidade normativa brasileira e, portanto, são apostas que ficam fadadas ao malogro. Mas fato é que a aposta da lei, que pode se malograr, é de que nós temos que encarar as estatais a partir da ideia de que o espaço de decisão empresarial delas não será contaminado por pressões políticas diretas. Se você vir a parte de direito societário, se você analisar o que quer a lei quer autonomia para as decisões. Não é à toa que ela cria elementos, por exemplo, para nomeação aos cargos diretivos, seja o conselho de administração, seja os cargos executivos em sentido estrito, em termos de suficiência técnica. Não posso nomear qualquer pessoa despida de experiência. Mais do que isso, eu trago alguns requisitos que são requisitos de independência, por assim dizer. A pessoa não pode ter tido vida partidária direta, a pessoa não pode estar vinculada ao aparato sindical, a pessoa não pode ter relações contratuais pretéritas. Eu quero, nos órgãos diretivos, pessoas que possam analisar os negócios a partir da ótica da empresa. Se você vir também os deveres do acionista controlador, e nesse caso o acionista controlador, por definição, é público, um deles, não embaraçar a independência do conselho de administração, exercer o seu controle sobre a sociedade pela via do direito
societário e não pela via da imposição, e não, portanto, a partir de relações que tragam uma simples relação de dominação hierárquica, como nós sempre estivemos habituados a dizer. Então, portanto, por que eu posso tentar conviver com um espaço de autonomia gerencial e como é que isto pode ser algo que sirva de fato aos interesses das estatais e não a interesses de segunda ordem escamoteados e fantasiados de interesses das estatais? Apenas e tão só, se eu levar muito a sério a necessidade de ter governança nessas empresas, que as decisões sejam tomadas a partir da avaliação de que aquela decisão é decisão conveniente para a empresa e que as pessoas que tomem essas decisões do ponto de vista empresarial sejam responsíveis, para usar um termo que é um neologismo, enfim, mas na falta de termo melhor vai esse mesmo, sejam responsíveis por efetivamente responderem por aquelas decisões que tomam. Ou seja, se eu digo que o espaço de contratação direta nas estatais foi ampliado pela Lei 13.303 a partir da figura do negócio estratégico, a partir de uma nova possibilidade que, para certas relações contratuais, que não são aquelas ordinárias, que eu vou ter que dividir risco de capital, risco de tecnologia, risco de prospecção, qualquer que seja o risco que eu queira avaliar, e aí isso varia conforme variam as estatais, que, embora eu abra uma possibilidade de deixar essa decisão a cargo da estrutura diretiva da empresa, isto só fará sentido, isso só não degenerará em práticas que são antirrepublicanas, caso eu de fato tenha um corpo técnico capaz de olhar pelos interesses da empresa e não por interesses secundários. Isso vai depender fundamentalmente de eu manter esses quadros diretivos autônomos em relação à influência de outros agentes de influência, outros stakeholders, para usar uma nomenclatura cara ao discurso da governança, e, notadamente, dentro desses stakeholders, se insere o controlador da empresa, ou seja, aquele que pode dirigir isso. No fundo, sem essas precauções de autonomia, sem esses sistemas de controle que a lei se esmerou em implementar, nós teremos o pior dos mundos, qual seja um mundo em que as contratações podem ser justificadas diretamente para negócios vultosos e que essas decisões podem ser capturadas politicamente. Então, em síntese, os negócios estratégicos são uma das grandes inovações trazidas por essa lei. Ela responde à necessidade de, muitas vezes, no ambiente corporativo em que essas empresas se inserem, elas estipulem relações de parceria com outros agentes privados. Talvez a mais clara delas sejam essas participações minoritárias de empresas estatais em outras empresas. Isso é algo que era comum e a gente não tinha uma regulação. Para que esta decisão seja bem formada, há necessidade de se promoverem as justificativas técnicas idôneas a implementar esse objetivo. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que essas parcerias elas estão necessariamente orientadas ao sucesso. Eu posso conviver com o insucesso empresarial, não é esse o elemento que as define como legítimo e ilegítimo, e sim a avaliação de risco séria que eu fiz, e que este espaço de ampliação negocial trazido pela lei só fará sentido, ele só pode ser bem utilizado caso haja efetiva autonomia na gestão das empresas e, portanto, na verdade, é uma figura relativamente nova que vai exigir de nós que militamos na área do direito público ainda bastante reflexões. Eram as considerações que eu tinha para partilhar com os senhores. Muito obrigado. Não estou muito treinada com esse microfone. Mas obrigada, doutor Bernardo, pelas suas colocações, pela clareza delas. E convidamos, então, para proferir a sua palestra com o assunto regimes de empreitado, doutor Felipe Bocelli. Por favor, fique à vontade. Bom,
Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Queria primeiro cumprimentar a prefeita Adeliana e o professor Bernardo, agradecer o professor Joel pelo convite que me fez. Obrigado, Joel, é um prazer estar aqui com vocês, agradecer a presença de todos. Na pessoa do Joel, agradeço também aos demais membros do IDASC. O tema que me foi designado para conversar hoje, senhores, é o tema de regimes de empreitada na nova lei das estatais, na Lei 13.303. O tema de regime de empreitadas, quando nós falamos em regime de empreitada, primeiro de tudo penso que devemos voltar aos nossos regimes tradicionais, até porque estão na Lei 13.303. Então, quando voltamos lá ao 8666, nós tínhamos tradicionalmente 4 regimes de empreitada, correto? Empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, contratação por tarefa e a empreitada integral. Recentemente, com a Lei 12.462, comumente conhecida como RDC, o Regime Diferenciado de Contratações, nós criamos um novo regime, ou melhor dizendo, importamos um regime muito utilizado na Petrobras, que é a contratação integrada. E agora, com a lei das estatais, trazemos outro regime de contratação, que é a contratação semi-integrada. Então, a Lei 13.303, ela traz hoje 6 possibilidades de regimes de empreitada, ou seja, empreitada preço unitário, empreitada global, contratação por tarefa, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada. De início, batendo o olho, a gente já pode perceber uma coisa, que o legislador dá ao gestor público mais ferramentas, um arcabouço, um instrumental legislativo normativo maior para poder trabalhar. Mas vamos tentar então agora trazer cada um deles. A princípio eu poderia dizer que os 4 primeiros regimes de empreitada, eles são regimes conhecidos por todos nós há mais de 20 anos e que dispensariam apresentações, mas não sei se isso é verdade. Por isso vou tomar a liberdade de apresentá-los, em especial os 2 primeiros regimes, porque me parece que hoje nós temos larga confusão prática na aplicabilidade dos 2 primeiros regimes, que é o regime de empreitada por preço unitário e o regime de empreitada por preço global. Digo isto por quê? Digo isto porque eu vejo, na prática, uma confusão dos gestores públicos, uma confusão muito normal dos gestores públicos que acabam por vezes confundindo o que é regime de empreitada com o que é critério de julgamento. É bastante comum nós lermos editais em que o gestor público acha que, por utilizar o critério de julgamento de menor preço global, naturalmente o regime de empreitada seria o regime de empreitada por preço global. Isso não é uma verdade. Isso não é verdade. Critério de julgamento e regime de empreitada são informações que não têm absolutamente nada a ver uma com a outra. Ok? Então, quando falamos em regimes de empreitada, na verdade estamos falando em forma de execução de contrato. Ou melhor dizendo, forma de medição e pagamento de contrato. E quando nós falamos em formas de medição e pagamento de contrato, abrimos a esmagadora maioria dos editais hoje no nosso país, nós vamos ver que, quando tratamos de obras, a esmagadora maioria dos editais traz no seu corpo que o regime de empreitada utilizado naquela obra será empreitada por preço global. Esse é quase todos os editais. É raro nós pegarmos um edital de obras que não traga a empreitada por preço global como regime de empreitada. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Há anos nós não usamos o regime de empreitada por preço global para fazer as nossas obras. Há anos nós colocamos no papel o regime de empreitada por preço global, mas executamos na prática o regime de empreitada por preço unitário. Explico a distinção básica entre os 2 regimes na execução do contrato.
a de quando nós vamos distinguir os regimes teoricamente, via de regra, a distinção que nós temos, e essa distinção está escrita na Lei 13.303, é que o regime de empreitada por preço unitário será utilizado quando não for possível definir com precisão e acuidade a quantidade de itens que serão utilizados. E o regime empreitada por preço global, obviamente, quando isso for possível. A verdade é, na execução prática, esses dois regimes possuem uma execução completamente distinta uma da outra. Vamos exemplificar com uma obra. Eu vou iniciar uma obra em regime de empreitada por preço global. Como funciona? A planilha de composição de custo dessa obra terá etapas dessa obra, como, por exemplo, fundação, alvenaria, acabamento, pintura, etc. E a cada etapa concluída, o empreiteiro dessa obra recebe o valor daquela etapa, ok? Uma etapa concluída gera o pagamento do valor daquela etapa. Pouco importa os quantitativos unitários executados naquela etapa. Esse é o conceito de regime de empreitada por preço global. Tanto é que, se nós pegarmos a construção histórica do regime de empreitada e preço global, a não ser que tenha uma modificação no projeto da obra ou vá lá, um erro muito grosseiro de projeto, em regime de empreitada por preço global, não deveríamos ter aditivos quantitativos para aumentar ou diminuir itens. Por quê? Porque o conceito natural é, eu estou pagando pela obra. Se na hora de eu fazer a obra, ao invés de 10 janelas, eu fizer 11, ou ao invés de 20 portas, eu fizer 19, isso está no custo da obra. O que der um pouquinho a mais, a empresa arca, o que der um pouquinho a menos, ela recebe a mais, e isso faz parte do contexto da obra. A obra terá essas pequenas oscilações e nós não vamos fazer aditivos contratuais para ajustar essas pequenas oscilações. Completamente diferente do regime de empreitada por preço unitário, onde previ 20 janelas, executei 19 janelas, eu pago 19 janelas. Executei 21 janelas, eu tenho que fazer um aditivo e pagar 21 janelas. São dois regimes completamente diferentes, ok? Perfeito. Com a evolução dos anos, o nosso Tribunal de Contas da União e dos Estados, a mesma coisa, começaram a perceber o volume de corrupção que nós tínhamos na obra, principalmente no que toca ao superfaturamento das obras. Quando eu olhava o preço unitário dos itens na planilha de composição de custo, ele era muito razoável, mas as quantidades eram completamente desarrazoadas. Como o regime de empreitada era preço global, mesmo que a empresa não tivesse executado a integralidade daquelas quantitativos previstos no projeto, ela recebia pela integralidade dos quantitativos. Ok? E nós vamos ver nos últimos anos, isso já em largo tempo, nós vamos ver uma mudança de posicionamento do Tribunais de Contas que passa a exigir do gestor público um controle quantitativo, item a item da obra sendo medido. Quando nós mudamos o critério de medição e cada item da obra passa a ser medido unitariamente, e mais, se a empresa não executar a totalidade daqueles itens previstos em planilha, ela vai receber pela quantidade efetivamente executada. Se eu tenho uma planilha de composição de custo, onde eu digo que haverá construção de 400 metros de sarjeta e na prática há 382 metros, nós pagaremos por 382 metros. Ou seja, nós mudamos os regimes da empreitada. Nós mudamos os regimes. O regime que tradicionalmente para a obra, que era regime de empreitada por preço global, passou a ser o regime de empreitada por preço unitário. O que cá entre nós não gera grande problema. Não gera grande problema. Eu posso alterar o regime. Digo mais, a Lei 13.303 ainda trouxe isso como uma possibilidade de alteração efetiva. Eu posso alterar. O que eu não posso, e penso que isso é importante que nós destaquemos, o que eu não posso é misturar dois regimes. Bozelli, qual regime será melhor? O regime de empreitada por preço global ou o regime de empreitada por preço unitário? Bem feito, os dois regimes são adequados. Bem feito, não há problema nenhum em utilizar qualquer um dos dois regimes. Agora, o que eu não posso fazer, e já encontrei aí na vivência prática, a gente encontra por vezes.
a confusão dos dois regimes. Eu digo no papel que o regime de empreitada é empreitada por preço global. Na hora de fazer as medições, eu meço cada item como se fosse empreitada por preço unitário, ou seja, medindo item a item, e naquilo que o empreiteiro não executou a totalidade da planilha, eu pago a menor, eu pago o que foi efetivamente executado. Até aí tudo bem. O que ocorre é, por vezes eu vejo, nos itens que o empreiteiro extrapolou a quantidade da planilha, que a quantidade não era suficiente e ele ultrapassou a quantidade da planilha, ele vai pedir um aditivo contratual para a correção dessa quantidade. E quando ele solicita esse aditivo contratual, ele recebe como resposta: não, isso aqui é uma empreitada por preço global e as pequenas distinções que nós temos não devem ser aditivadas. Isto eu não posso fazer. Eu não posso adotar um regime quando o quantitativo é medido a menor e outro regime quando o quantitativo é medido a maior. Ok? Então, quando eu tenho o regime de empreitada por preço unitário, o que importa é o quantitativo efetivamente executado, ele será medido. Se foi a menor, paga a menor. Se for a maior, aditivo e paga a maior. Quando é regime de empreitada por preço global, o que importa é a conclusão da etapa e não necessariamente efetivamente cada quantitativo executado de cada item. Feita essa parte inicial em que pese ser mantida a regra que nós temos há 20 anos, penso que é importante destacarmos, vamos para os outros regimes de empreitada. Ou melhor dizendo, antes de ir para os outros regimes de empreitada, a Lei 13.303 ela traz uma característica muito interessante que eu vou evitar comentar muito porque é justamente o tema que o Joel trabalhará na sequência com vocês, que é a característica dessas normas serem regulamentadas para cada estatal. Tenho uma opinião particular, mas pouco importa, acho que isso provavelmente vai gerar bastante confusão, porque nós teremos centenas, se não milhares de regulamentos estatais distribuídos pelo Brasil, mas vale o comentário. O regulamento da Infraero sobre este tópico, a Infraero já regulamentou a Lei 13.303 e o regulamento da Infraero trouxe uma novidade interessante. Sem entrar no mérito se o regulamento da Infraero poderia ou não criar um regime de empreitada novo, ainda não entrando nesse mérito, mas trouxe uma novidade aqui. Ele permite, além dos 6 regimes que já conversamos, um regime de empreitada misto, regime de empreitada unitário e global no mesmo contrato. E me parece acertado o regulamento da Infraero, porque efetivamente é comum nós termos contratos em que parcela do contrato deve ser medida de forma unitária e parcela do contrato não tem como ser medida de forma unitária e, consequentemente, é medido de forma global, é empreitada por preço global. Dito esses dois regimes iniciais e o regime misto, que vale apenas na Infraero, pelo menos até hoje, nós vamos à contratação por tarefa e a empreitada integral. Aqui sem grandes novidades, a contratação por tarefa, aquela contratação destinada a pequenos serviços com ou sem o emprego de materiais, e a empreitada integral, em que o empreiteiro deverá executar a totalidade do empreendimento. Quando nós falamos a totalidade do empreendimento, significa o empreiteiro entrega à estatal a chave na mão. Ele entrega a chave para começar a operacionalizar aquele determinado empreendimento. O empreendimento vem prontinho, pronto para uso. Essa é a ideia da empreitada integral. Vamos então agora às novidades da nossa Lei 13.303. As novidades da Lei 13.303, pelo menos com relação a 8666, são as contratações semi-integrada e a contratação integrada. Tá? São os dois regimes novos. Lembrando que a contratação integrada já veio na 12462 no RDC. Sobre essas duas contratações, senhores, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que nós precisamos dividi-las, ou pelo menos precisamos dividir a análise delas. Eu preciso saber sobre o que nós vamos falar aqui. Se eu vou falar sobre a contratação integrada que está na lei, ou se eu vou falar sobre a contratação integrada que nós sabemos que vai acontecer na prática, porque são coisas completamente diferentes. São coisas completamente diferentes. E aqui, infelizmente, eu não estou fazendo futurologia.
Fiz futurologia em 2012 quando defendi meu mestrado. E disse isso no meu mestrado, em 2012. Está disponível para quem quiser, está lá. Quando eu dizia sobre o RDC, que do ponto de vista teórico, a contratação integrada é uma ferramenta excelente. Do ponto de vista prático, eu tenho muitas dúvidas quanto ao que vai acontecer. Muitas dúvidas, sérias dúvidas quanto ao que vai acontecer. Infelizmente, a futurologia que fiz em 2012, hoje, vendo a prática, eu vejo que talvez eu era um pouco mais pessimista do que realmente aconteceu, mas que eu não estava de todo errado. E nem precisa conhecer muito de licitação e contrato para perceber isso. O RDC vem, em 2011, para conseguir concluir as obras da Copa do Mundo. Esse era o objetivo do RDC. Foi para isso que ele nasceu. Quando o RDC veio, dizia-se: a Lei 8666 é velha, é ultrapassada e com ela é impossível fazer a Copa. É verdade que nós dissemos isso quase 7, 8, 10 anos depois que a gente já sabia que ia fazer a Copa, mas isso são outros 500. Ela é velha, ultrapassada e com ela é impossível fazer a Copa. Precisamos de um ordenamento novo, moderno, que tenha capacidade de atender às demandas atuais. E trouxemos o RDC. E com o RDC foi fantástico. Nós concluímos todos os aeroportos, nós concluímos todas as obras de infraestrutura, nós concluímos todas as obras que eram planejadas para a Copa do Mundo. Basta ver, nós temos lá em Cuiabá o VLT funcionando maravilhosamente bem, nós temos o trem-bala Rio-São Paulo que funciona maravilhosamente bem. Nós temos, para que sair? Nós temos aqui o nosso aeroporto Hercílio Luz, que eu visitei recentemente, está lindo o aeroporto novo, pronto desde a Copa do Mundo, maravilhoso, porque era pronto, era só trocar o 8666 pelo RDC que os problemas se resolveriam. Eles não se resolveram. Os problemas não se resolveram. Porque a verdade, senhores, é que nós estamos tapando o sol com a peneira. A verdade é que nós estamos tapando o sol com a peneira. A verdade é que o problema das obras no país são fundamentalmente de planejamento. São fundamentalmente problemas de projeto. São fundamentalmente problemas de se planejar para fazer uma contratação. Coisas impensadas, professor Rodrigo. Coisas impensadas, como, por exemplo, desapropriar os terrenos antes de licitar e começar a executar uma obra. Coisas impensadas, como, por exemplo, obter uma licença ambiental antes de licitar e começar uma obra. Coisas impensadas, como, por exemplo, conseguir fazer a obra no prazo. Impensadas. E hoje nós continuamos fazendo o quê? Colocando demônios na frente deste problema. Antigamente é a Lei 8666, mas logo logo vai ser o RDC, depois vai ser a lei das estatais, e nós vamos ficar alterando lei, e colocando demônios na frente dos problemas, para dizer que o problema está nos demônios que nós estamos colocando, e não atingir o problema real que nós temos. Eu posso colocar o regime de empreitada que for no meu contrato. Se eu não planejar bem a minha contratação, não vai acontecer. Não muda nada o regime de empreitada. Não muda nada. Mas feitas essas pequenas digressões, do que falamos quando falamos em em contratação integrada? Nós falamos, e isto soou como música aos nossos gestores, contratação sem projeto básico. Meu Deus do céu, é lindo ouvir isso, é lindo. Qual é o problema de todo órgão público? Fazer projeto básico. Aí nós vendemos a ideia de fazer uma contratação sem projeto básico. Isso foi divulgado aos 7 ventos. Esqueceram de contar a parte que tem que ter um anteprojeto, que é quase tão difícil fazer quanto um projeto básico, mas contrataríamos sem projeto básico. Fui professor, por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, sobre o Pactos por Santa Catarina, para que fizéssemos o RDC. Não tenho dúvida que o governador do estado se encantou com a ideia de poder fazer licitação sem projeto. Isso é fantástico. Eu coloco na rua as licitações, eu faço as obras, eu dou o que o povo quer, executo as obras. E aí a gente percebe que não, que a gente tem que fazer anteprojeto, e que se a gente não souber fazer anteprojeto, nós só mudamos o nome do problema. Só mudou de projeto básico para anteprojeto.
Esses tempos atrás, professor Edgar, participava num curso aqui e um aluno comentou comigo que eles estavam licitando o anteprojeto. Porque faz todo sentido no mundo. Nós fizemos a contratação integrada para quê? Para eu não ter uma licitação para projeto básico e uma licitação para obra. Eu faço uma única licitação para fazer projeto e obra. Ok. Mas tem que fazer o anteprojeto. Só que o órgão não sabe fazer o anteprojeto também. Aí o que ele faz? Ele licita o anteprojeto e depois ele licita sem projeto básico. Isso não faz sentido nenhum. Isso não faz o menor sentido. Quando nós fazemos a contratação integrada, nós estamos fazendo uma licitação sem projeto básico. Por que eu disse que existem dois universos? Existe o que está na lei e existe o que tem o receio da prática. O que está na lei? Uma solução fantástica, uma coisa muito boa. Na lei é uma coisa excelente. Por quê? Nós não estamos falando de fazer contratação sem projeto porque o gestor quer colocar a obra na rua. Nós não estamos falando em contratação sem projeto porque nós não sabemos fazer projeto. Nós não estamos falando em contratação sem projeto porque nós não temos tempo para fazer projeto. Não! Nós estamos falando em contratação sem projeto porque nós estamos diante de um problema que admite diversas soluções possíveis. Porque nós estamos diante de um problema que pode ser executado de várias formas possíveis. E, me perdoem os nossos gestores, sou professor de muitos gestores e os admiro demais, mas a iniciativa privada sabe melhor fazer o projeto daquela área específica do que a gestão pública, isso é evidente. Se eu pegar uma empresa capacitada e especializada em ponte, ela vai saber projetar melhor uma ponte do que o Estado, isso é o óbvio. E aí nós repassamos essa possibilidade para que a empresa traga soluções diferentes, para que ela traga uma solução melhor. E com essa solução melhor, nós tenhamos uma obra melhor. A ideia é fantástica, a ideia é sensacional. O que nós vemos na prática? Nós vemos na prática, gestor de um estado colega, em que vira e fala, eu quero licitar creche. Creche, uma casa normal, creche, simples. Mas não quero ter todo aquele trabalho de fazer um projeto básico, papapi, papapá. Não. Contratação integrada para creche. E aí eu vou lá e licito por contratação integrada para creche e abre-se a contratação. Sem um bom anteprojeto vai vir uma porcaria de uma creche, isso é o óbvio. Por quê? Quem é que define o projeto básico? Ele existe? Existe. A Lei 13.313 ainda reforça essa ideia. Nenhuma obra será executada sem projeto executivo. Nenhuma obra será executada sem projeto executivo. Então, projeto básico e executivo existem. Quem vai fazer? O empreiteiro. Agora eu lhes pergunto, conhecendo os empreiteiros do nosso país e que não é nenhuma grande crítica, porque não estamos contratando a Madre Teresa de Calcutá. O sujeito vai lá e ele vai dar um preço fechado para fazer obra mais projeto. Na hora que ele está fazendo o projeto, qual é a preocupação primária, secundária e terciária dele na hora que ele está fazendo o projeto? Custo. Reduzir custo da obra. Tudo aquilo que não estiver definido no anteprojeto e que ele puder usar como forma de baratear a obra, ele vai usar para baratear a obra. O que isso significa? Significa que se nós não tivermos um anteprojeto fantástico, essa obra vai ser uma porcaria. Vocês imaginam? Torneira, um item básico, torneira. Ele tem que colocar torneira na obra. Uma torneira custa 200, 300, 400 reais. Ele vai comprar qual? Aquela de 4,50 de casa de vó, que aquela torneira branca manchada, que tem uma rosquinha preta em cima, é aquela torneira que ele vai colocar. Ele não vai botar uma torneira de 200 reais, não vai botar uma torneira de acionamento automático, não importa se isso reduz ou não. Se isso não tiver no anteprojeto, não vai ser isso. Provavelmente os nossos colegas devem estar pensando, mas Bozelli, você está sendo injusto, porque a lei exige memorial descritivo no anteprojeto. Exige que esse material esteja definido. Sim, exige. E é por isso que eu estou dizendo. De qual contratação integrada falaremos? Da contratação integrada que está aqui no papel ou da contratação integrada que o município de Catapora do Sul vai fazer? De qual contratação integrada estamos fazendo?
Dito sobre a contratação integrada, essa contratação em que o contratado vai fazer o projeto básico, nós temos também a contratação semi-integrada. O que é essa novidade da contratação semi-integrada? É aquela contratação, e me parece também bastante interessante, em que nós entregamos o projeto básico para o particular, só que ele tem a possibilidade de modificar esse projeto básico, desde que seja para melhorar a obra, para ela ficar mais barata, para ela sair mais rápido ou para ela ser mais eficiente. Essa é a contratação semi-integrada. Então, contratação integrada, eu não tenho projeto básico, eu tenho anteprojeto, ele faz o projeto básico, executivo e obra. Contratação semi-integrada, eu tenho projeto básico, mas ele tem a possibilidade de modificar o projeto básico. E por favor, senhores, não me levem a mal na efusividade das minhas afirmações, não estou criticando a lei, mas sim estou afirmando que nós vamos precisar ter um bom sistema de controle, que nós vamos precisar estudar muito, que nós vamos precisar nos preparar muito para não acontecer coisas que, infelizmente, nós sabemos que acontecem e que já vimos. Dito isto, senhores, trago também uma coisa bastante interessante para a gente conseguir alinhar esse pensamento. Me lembro que em 2012, se eu não estou enganado, eu estava num evento em Foz do Iguaçu e a mesa final estava lá com o ministro Benjamin Zimler e discutindo com o ministro Benjamin Zimler a respeito do RDC, eu apontava basicamente essas mesmas coisas que estou apontando agora, o receio que eu tenho acerca da qualidade que vão vir os nossos anteprojetos. E, à época, o ministro dizia que até então não tinha nenhum problema, não havia nenhum problema em contratação integrada. E hoje a gente vê que, infelizmente, alguns problemas nós temos. Talvez eu tenha sido pessimista demais, mas que alguns problemas nós temos. Mas uma defesa que a contratação integrada sempre teve, quem defende a contratação integrada no RDC, sempre diz o seguinte: a contratação integrada ela é fantástica porque não tem aditivo contratual. Contratação integrada é muito boa porque acaba com os aditivos contratuais. Sinto lhes informar, isso é mentira. Essa informação é mentira. Dizer que a contratação integrada acaba com aditivos contratuais é uma mentira. Basta abrir a Lei 12.462, vocês vão ver que isso é mentira. Porque a Lei 12.462, ela é muito clara ao dizer, e vou até ler para vocês não me dizerem que estou mentindo. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada, é vedada a celebração de aditivos contratuais, exceto nos seguintes casos. E ela traz 2 casos. Para a recuperação do equilíbrio econômico-financeiro, o que é óbvio, é evidente. Eu não posso dizer que não haverá aditivo contratual para recuperar o equilíbrio econômico-financeiro, pelo amor de Deus. Isso é constitucional, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E não é nem só constitucional, isso é lógico. Querer imputar ou querer vedar reequilíbrio econômico-financeiro em obra significa saber que as obras não serão concluídas. Porque na hora que nós tivermos um desequilíbrio, o empreiteiro vai parar de fazer. Ou ele vai parar de fazer, ou ele vai quebrar. Então o equilíbrio econômico-financeiro ele é fundamental e acertou a lei do RDC ao incluí-las. E 2, que ao meu ver também é bastante óbvia, nas hipóteses em que for necessário a modificação da execução, desde que essa modificação não decorra de erro ou imprecisão do projeto básico. É óbvio, fui eu que fiz o projeto básico. Eu não posso pedir um aditivo contratual porque eu errei. Isso é evidente. Ou seja, se eu não posso pedir porque o erro está no projeto básico, o que isso me diz? Eu posso pedir se o erro tiver no anteprojeto. Pergunto a vocês, cabe aditivo contratual na contratação integrada? É óbvio que cabe. É óbvio que cabe. Notadamente em 2 casos. Se o erro não decorrer do projeto básico, ou seja, tivermos um erro no anteprojeto, ou tivermos um fato novo que era imprevisível e que não poderíamos imaginar e que alterou, ou para recuperar o equilíbrio econômico-financeiro. Acontece que a Lei 13.303, na sua redação, não prestou atenção nisso. Não prestou atenção nisso. O legislador da 13.303, ele ouviu
o que os defensores da contratação integrada falavam e não leu a lei do RDC. E a lei 13.303, a lei das estatais, quando vai falar de alterações contratuais, diz: os contratos celebrados nos regimes previstos de 1 a 5 do artigo 43 poderão ser alterados nos seguintes casos. Quando ela diz do 1 a 5, ela excluiu a contratação integrada. A contratação integrada foi excluída das possibilidades de alteração dos contratos. E, ao meu ver, aqui nós temos uma falha grave de legislação, porque é evidente que eu não posso impedir os aditivos contratuais. Isso é o óbvio. E basta nós lermos quais são os casos que geram aditivos contratuais que nós vamos perceber. Cito pontualmente o inciso 3, que diz substituição de garantia contratual. Pelo amor de Deus, senhores. O que muda se a contratação era integrada, semi-integrada, preço global, preço unitário, tarefa ou empreitada integral? Se o empreiteiro quiser substituir a garantia contratual, ele não vai poder porque a contratação é integrada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E ainda, claro, reequilíbrio econômico-financeiro. Não vai caber reequilíbrio econômico-financeiro em contratação integrada? Quem é o louco que vai fazer contratação integrada? Ele faz uma contratação integrada, o dólar triplica de preço. Não cabe reequilíbrio econômico-financeiro, porque o artigo 81 diz que não cabe. E aqui nós tivemos um fenômeno muito interessante. Dos regulamentos que tive contato, então de 5, 6 regulamentos, entidades que já regulamentaram, talvez um pouco mais, trouxe aqui a vocês notadamente 3. O regulamento do Sanepar, o regulamento da Infraero e o regulamento da Caixa. Curiosamente, os 3 excluíram essa limitação da contratação integrada podendo ser aditivada. Ou seja, nós temos aqui a lei mal chegou, a lei mal começou a ser aplicada e ela já nasce com um problema hermenêutico bastante complexo, me parece, porque a lei diz que nós não vamos poder ter aditivos contratuais, nesses casos, notadamente no caso de contratação integrada, enquanto o regulamento de alguns órgãos já estão regulamentando, dizendo que poderá ter o aditivo contratual na contratação integrada e mais, sem fazer a restrição de que não pode ter aditivo por erro de projeto básico. Ainda que isso seja óbvio, mas me parece que a ausência de restrição a esse tipo de aditivo pode gerar problemas futuros. Senhores, basicamente era isso que eu tinha para apresentar a vocês. Agradeço encarecidamente a atenção de todos vocês e muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos, doutor Felipe, pela sua disposição de estar aqui, mas também pela clareza com que coloca os seus comentários. Convidamos, então, para a última parte do nosso tema, o doutor Joel, para que possa fazer por 30 minutos as suas colocações. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, a prefeita Deliana, que nos honra com a sua presença, também presidente da FECAM. Sei como prefeita de São José deve ter inúmeros afazeres e nos honra aqui com a sua presença, essa disposição de discutir conosco os temas aí palpitantes de direito administrativo. Queria cumprimentar também o Bernardo, que é um administrativista de destaque paranaense, né, do nosso estado co-irmão e vizinho. Obrigado também em nome do IDAST por ter vindo até aqui em Florianópolis e abrilhantar o nosso congresso. Cumprimentar o Felipe, né, que é um amigo já de bastante tempo, um jovem grande talento do direito administrativo de Santa Catarina. Eu não posso deixar de prestar as minhas homenagens ao canceler, né, o nosso querido reitor. O congresso é em homenagem a ele. O canceler, quem teve o prazer de ter algum convívio com ele, de tê-lo conhecido, pode atestar, enfim,
a sua boa alma, o seu bom comportamento, o quanto ele era conciliador, o quanto ele tinha disposição para o diálogo, por fazer o bem, quanto ele era atencioso com as pessoas. E, infelizmente, enfim, ocorreu essa prisão provisória difícil de entender, né, para dizer o menos, e que o vitimou nessa tragédia do suicídio. É uma pena, é um lamento. Cancelier, que eu também preciso frisar, professor de Direito Administrativo, colega nosso do IDASC, no último congresso que tivemos, o Cancelier estava aqui, né? Então é realmente um lamento e uma pena enorme. Eu gostaria também, ainda introdutoriamente, cumprimentar a diretoria do IDASC, os meus colegas de diretoria do IDASC pela organização do evento. Cumprimento o nosso presidente, Dr. Salomão, cumprimento o Rodrigo e todos os outros que ajudaram na realização desse evento. Digo a vocês, dá muito trabalho, não é fácil fazer isso. Nesse sentido, eu gostaria de fazer uma deferência especial ao Ricardo Ribas, aqui do Tribunal de Contas, e a Bartira também, que se empenharam pessoalmente em toda a organização e agendamento com todos os palestrantes e convites, e não é fácil fazer tudo isso. Os dois se dedicaram e se empenharam pessoalmente muito nessa tarefa. E já que me refiro ao Tribunal de Contas, eu também agradeço ao presidente da casa, o Dr. Dado Xerém, porque reeditamos nesse ano, mais uma vez, a parceria entre o IDASC e o Tribunal de Contas, a fim de promover e a fim de viabilizar esse evento. E também porque falo do Tribunal de Contas, ainda em último lugar, já entro na minha palestra, eu não posso deixar de prestar as minhas homenagens ao conselheiro Júlio Garcia, ex-conselheiro Júlio Garcia, que se aposentou ontem, né, presidiu também essa Corte de Contas, e tenho certeza, convicção como advogado, que deixou sua marca e deixou a sua contribuição a essa Corte de Contas. Eu tenho um slide aqui que fala de regime jurídico licitatório no âmbito das estatais, mas na verdade a minha fala não é assim tão geral sobre regime jurídico licitatório no âmbito das estatais. A minha fala é sobre o regulamento de licitações das estatais, é mais específica sobre isso. Antes de entrar propriamente no regulamento, eu queria definir uma premissa, né? Compartilhar com vocês ou dividir uma premissa do meu pensamento sobre licitação pública e contrato administrativo. Eu sou um tanto quanto pessimista. Eu entendo que no Brasil, eu não quero generalizar, mas que a administração pública brasileira é muito mal sucedida em relação às suas licitações e contratos. Nós vamos muito mal em relação a licitações e contratos. Eu meço o sucesso do processo de contratação pública em razão de 4 fatores: qualidade, preço, tempo que se leva para fazer a licitação e para tomar as providências que são pertinentes à execução do contrato, e retidão. A administração pública contrata, sem querer generalizar, mas em regra, a administração contrata coisas com péssima qualidade, paga um preço bem mais caro do que o mercado privado, leva muito tempo para fazer isso, e é sabido, os jornais estampam todos os dias casos e casos e casos de corrupção. Então nós vamos muito mal nos 4 quesitos. Há uma outra perspectiva também, que o nosso insucesso pode ser mensurado, né? Se nós perguntarmos aos players, aqueles que participam mais diretamente, que têm uma interferência mais direta com as licitações, o que eles pensam sobre as licitações públicas, se eles gostam ou não gostam do que fazem, e das suas relações com a licitação pública. Então nós poderíamos falar com os agentes administrativos, nós poderíamos falar com as empresas que participam das licitações, e nós poderíamos falar com quem controla as licitações.
Se você perguntar para os agentes administrativos que promovem as licitações, para os pregoeiros, para as comissões de licitação, para os gestores de contrato, se eles estão felizes com o que fazem, com as licitações e com os contratos, se sentem estimulados, se sentem reconhecidos, qual vai ser a resposta? O que vocês acham? A resposta vai ser péssima. Você vai ouvir uma chiadeira, uma reclamação generalizada. As pessoas vão dizer, olha, nós não somos reconhecidos, nós não somos estimulados, nós trabalhamos com medo, qualquer coisa eu sofro um processo, sou acusado de corrupção por qualquer coisa, o mero equívoco é criminalizado, há uma formalidade, uma burocracia que não se acaba muito, a lei não deixa ou não dá instrumentos para que eu consiga fazer uma licitação realmente eficiente, um contrato eficiente. Olha, se você conversar com o pessoal da administração, a reclamação vai ser generalizada. Se você conversar com as empresas que participam da licitação e fazer a mesma pergunta, olha, as reclamações serão muito piores. As empresas vão dizer, aquilo é uma maluquice, é uma gincana de documentos, não se verifica a proposta mais vantajosa, há corrupção para todos os lados, a gente presta o serviço e não recebe, precisa um aditivo, o aditivo não sai. Olha, eu só participo de licitação porque não tenho outra alternativa, porque senão não participaria. Se você perguntar para o controle o que ele acha das licitações, a opinião também vai ser terrível. Quem aqui é do controle, já que estamos no Tribunal de Contas? Levanta a mão, deixa eu ver. Concordam ou gostam das licitações e contratos? Não, né? Então, veja, está ruim para todo mundo. Está ruim para todo mundo. Ninguém gosta. Ninguém está satisfeito com o que acontece hoje. E a causa desse insucesso, ela é variada, ela é múltipla, não tem uma causa só. Eu critico, por exemplo, a lei 8666/93, falo que ela é muito ruim. Eu digo até em tom de brincadeira que eu odeio a Lei 8666/93. É que quando foram publicar e caiu 666, que era prenúncio que alguma coisa não... O Edgar diz, ele inventou isso, mas ele repete isso em vários lugares, que eu tenho uma comunidade, é no Facebook essa comunidade? Eu odeio 8666. E diz o Edgar que eu tenho milhões de seguidores. Se é um perfil falso, não é meu. Mas... eu não gosto da Lei 8666/93, mas eu não posso dizer que o nosso insucesso seja todo tributado à Lei 8666/93. Isso é falso, esse raciocínio é simplista. A culpa do nosso sucesso não é só da lei. Não basta mudar a lei e no instalar de dedos todos os nossos problemas vão se resolver. Não, evidentemente isso não vai acontecer. Não adianta se iludir com isso. O problema é muito mais complexo. Eu aponto aqui rapidamente algumas causas desse nosso sucesso, algumas, não todas. Legislação, que é ruim, confusa, contraditória, insegurança jurídica, inadimplimento da administração, isso é terrível. A administração pública não cumpre as suas obrigações, a administração pública brasileira não tem palavra, ela não cumpre os seus contratos, isso é um absurdo. Nós brasileiros nos acostumamos com isso, nós consideramos isso normal, mas isso é um absurdo. Os agentes administrativos que trabalham com licitação são desestimulados. Criminalização, marginalização da administração pública, discutimos isso nesse congresso. Politização da administração pública, na gestão da administração pública, em razão de excesso de cargos de comissão, que não são preenchidos por critérios técnicos, mas sim por critérios políticos, o que é péssimo. Cultura avessa ao planejamento, tão bem ressaltada pelo Felipe. Controle excessivo, controle sucessivo e com viés fortemente repressivo, que gera o desestímulo aos agentes administrativos. Há uma série de fatores. Há uma série de fatores. Repito, dentre os fatores, a lei. A 8666/93. A Lei 8666/93, desde que surgiu,
ela corre o risco de ser reformada, de ser substituída. Já em 95, o governo federal publicou um projeto de lei, pôs em consulta pública para substituir a 8666/93. E de lá para cá foram vários projetos. Há um estudo do Senado Federal que afirma que tramita no Congresso Nacional, vejam um absurdo esse número, tramita no Congresso Nacional mais de 1.000 projetos de lei sobre licitação pública e contrato. Não é sério. Não é sério. Nós não conseguimos nos livrar da Lei 8666/93. Parece que há um consenso que ela é ruim, mas nós não conseguimos nos livrar dela. Não há consenso técnico nem consenso político suficiente para isso, então ficamos com 8666/93. Mas as licitações precisam avançar, porque a realidade é muito dinâmica e as licitações, de alguma maneira, precisam acompanhar essa realidade. Então, como não dá para se livrar da Lei 8666/93, substituí-la por uma única lei que trate licitação e contrato, que seja coerente, racional, com começo, meio e fim, que não seja tão formalista, que não seja tão burocrática, que confie nos agentes administrativos, que seja rigorosa quando precisa ser rigorosa, que não seja frouxa quando precisa ser rigorosa. Enfim, em vez de ter uma lei só, porque nós não conseguimos, o que nós decidimos fazer no Brasil? Nós decidimos criar várias outras leis sobre licitações e contratos que convivem em paralelo com a Lei 8666/93. Então, são várias outras. As que mais têm destaque é a Lei do Pregão, de 2002, fruto da medida provisória, que é de 2000. A Lei da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, que deu uma bela esculhambada no regime de licitação e contrato, e que piorou em 2014, inclusive. Sempre piora, né? No Brasil a gente pensa, é impossível piorar. Não. O Brasil prova que nunca se chega ao fundo do poço, que o fundo do poço sempre pode ser mais fundo. A lei do RDC, que foi comentada aqui pelo Felipe, mas há várias outras, a lei de licitação para publicidade, licitação para concessão, licitação para PPP, daí vem decretos de preço, portarias, instruções normativas, há uma pleia de instruções normativas bastante complexas. Quem trabalha com licitação pública e contrato convive mais ou menos com uns 15 diplomas normativos que são divergentes. Então, um emaranhado de norminhas burocráticas e formalistas é difícil. É difícil. Isso gera muita insegurança jurídica para todo mundo, para a administração pública e para quem participa de licitação pública. Essa situação não agrada a ninguém, repito. E nesse contexto vem a Lei 3.303, que disciplina as estatais, que tem um mote de tratar da governança das estatais, muito em razão dos escândalos de corrupção, especialmente da Operação Lava Jato, que diz respeito diretamente a uma estatal, que foi consumida pela corrupção. E a Lei 3.303, como a corrupção também passa diretamente por licitação pública e contrato, ela foca muito em licitação e contrato. Ela tem duas grandes partes. A primeira parte, governança, e a segunda parte, maior, mais extensa do que a relativa à governança, a parte de licitações e contratos. A Lei 3.303, ela tem uma peculiaridade em relação à sua entrada em vigência. O legislador, ele adotou aqui uma solução, para dizer o mínimo, esquisita. O que é normal que se faça? Você cria uma lei, essa lei é impactante, as pessoas precisam de um tempo para se adaptar a ela, você então estabelece na lei a vacatio legis, você dá um prazo para que ela entre em vigência, que seja 6 meses, que seja 1 ano, que seja o tempo que for. A Lei 3.303, ou na Lei 3.303, o legislador, ele no artigo 97, ele prescreveu que a lei entre em vigor na data da sua publicação. O que seria um negócio estranho, esquisito. Imagina, de uma hora para outra, todas as estatais precisariam rever todos os seus procedimentos relacionados à licitação pública e a contrato. Mas, junto com esse artigo 97, veio o artigo 91, que deu um prazo de 2 anos, de 24 meses, para as estatais se adaptarem à Lei 3.303. E, portanto, só depois dos 2 anos, que é no final do primeiro semestre do ano que vem,
que vai se completar esses 2 anos. Só depois desses 2 anos que a lei das estatais, de fato, torna-se obrigatória para todas as estatais. A interpretação que se tem sobre esse dispositivo é que o prazo de 2 anos é um prazo máximo. Se uma dada estatal conseguir se adaptar antes e quiser passar a aplicar a lei antes, ela pode, ela não precisa guardar os 2 anos. Ela tem esses 2 anos como prazo máximo. Também tem-se entendido que é possível que a estatal... São 2 grandes partes na lei, governança e licitação. Tem-se entendido que é possível que a estatal se adapte em relação a um desses tópicos e não a outro. E que, portanto, ela poderia aplicar um desses tópicos antes do outro. Ou seja, se ela tomasse as providências necessárias para se adaptar em relação à licitação pública e contrato, ela poderia já aplicar a parte de licitação pública e contrato e não aplicar a parte de governança. A lei inteira só seria, de fato, obrigatória depois dos 24 meses. Um outro entendimento, uma outra compreensão que se tem é que você tem essas 2 grandes partes, governança, licitações e contratos. Você até poderia passar a aplicar essas partes em momentos distintos. Mas você não pode querer pincelar uma norma ou outra sem aplicar o regime inteiro. Ou seja, estou adaptado na parte de licitações e contratos. Vou passar a aplicar o regime de licitações e contratos na sua inteireza. Posso não aplicar a parte de governança, mas a parte de licitação e contrato eu passo a aplicar inteira. Eu não posso pegar um dispositivo só da parte de licitações e contratos e passar a aplicar. Cá entre nós, o que toda administração, o que todas as estatais querem é aplicar de pronto o quanto antes os dispositivos que aumentaram os limites para a dispensa de licitação. Essa foi uma das grandes dúvidas que surgiram logo com o advento da lei. Todo mundo perguntava, eu preciso de um tempo para me adaptar, tem esses 24 meses, preciso fazer um regulamento, mas será que não dá já para utilizar esse da dispensa aí que passa para 50 mil e 100 mil, em vez de ficar lá nos limites do 8666/93? Essa era a dúvida de todo mundo. E o entendimento é que não. Você se adapta em relação à licitação pública e contrato no todo e daí passa a aplicar o novo regime da Lei 13.303. E a Lei 13.303, em relação às licitações e contratos, ela trouxe uma novidade. Ela não é bem uma novidade, porque a Lei 8666/93 ela já prevê que as estatais podem editar os seus regulamentos sobre licitações e contratos. Na Lei 13.303, em alguma medida isso é uma novidade, porque a Lei 13.303 ela obriga as estatais a editarem cada estatal o seu regulamento sobre licitações e contratos. Então, uma obrigação aqui, uma imposição legal, que as estatais tenham o seu regulamento sobre licitações e contratos. Isso está no artigo 40 da Lei 13.303, e, de acordo com o artigo 40, esse regulamento deve tratar de glossário de expressões técnicas, cadastro de fornecedores, minutas padrão de editais e contratos, que é algo estranho a regulamento, procedimentos de licitação e contratação direta, tramitação de recursos, formalização de contratos, gestão e fiscalização de contratos, aplicação de penalidades, recebimento do objeto do contrato. Esse regulamento deve, em essência, tratar dos procedimentos que cada estatal vai desenvolver em relação às suas licitações e os seus contratos. Em síntese, o âmago desse regulamento tem a ver com a procedimentalização. Como cada estatal vai se organizar internamente para dar cumprimento às novidades da Lei 13.303. Eu entendo que, como a estatal tem um prazo de 24 meses para se adaptar à lei e passar a aplicá-la, e como ela é obrigada a produzir o regulamento, a parte de licitações e contratos da estatal não é autoaplicável. Depende do regulamento. A estatal só estará adaptada a partir do momento que produzir o seu regulamento. Uma das etapas da adaptação da estatal é justamente a produção do regulamento e que, portanto, condiciona a aplicação da Lei 13.303, é uma condicionante para que a estatal passe a aplicar a Lei 13.303. Na doutrina, isso é meio que consensuado. Entretanto, o presidente da República editou no final do ano passado um decreto federal. E esse decreto federal fala basicamente sobre a parte de governança da lei das estatais. Ele tem um artigo só sobre licitação e contrato.
E esse decreto, no seu artigo 71, ele diz que o regime de licitações e contratos da lei das estatais é auto-aplicável, ou seja, não depende do decreto. Ele não diz que o decreto é prescindível. Entretanto, ele prescreve, ele autoriza que a estatal passe a aplicar o regime de licitações e contratos da Lei 3.303, independentemente de regulamento. Num dado momento, pode ser posterior, a estatal ainda deve produzir o seu regulamento. Mas ela pode passar, de acordo com esse decreto, a aplicar o regulamento, aplicar o novo regime de licitações da Lei 3.303, independentemente do regulamento. E esse decreto ressalvou alguns aspectos, alguns assuntos da Lei 3.303, da parte de licitações e contratos, que não dependem, ou que dependem do regulamento. O decreto disse, olha, não é auto-aplicável, estatais podem aplicar a Lei 3.303 imediatamente, independentemente de regulamento, mas tem certos assuntos que precisam ser tratados no regulamento e só tratados no regulamento é que podem passar a ser aplicados. E enumerou aqui alguns assuntos, mas coisas completamente casuísticas, sem sentido nenhum. Sem sentido nenhum. Me parece que esse decreto beira o absurdo, na minha percepção. Não faz sentido nenhum que o decreto decida se uma lei é auto-aplicável ou não. Quem decide se é auto-aplicável ou não é a lei, é o legislador, não o decreto. O decreto é um ato do presidente da República, é um ato administrativo normativo. O ato administrativo não pode dispor sobre a aplicabilidade de uma lei. E mais absurdo, porque ele vai diametralmente contrário ao sentido da lei. Por que se deu 24 meses para se adaptar? Por que se prescreveu da mesma forma que é necessário um regulamento? Repito, o regulamento é uma das fases, é uma das etapas dessa adaptação. Na minha percepção, numa interpretação sistêmica, claramente o regulamento é condição para a aplicação por parte de cada uma das estatais do regime de licitação e contratos da Lei 3.303. E eu digo a vocês que eu gosto dessa opção da lei. O Felipe fez uma crítica, ou ensaiou uma crítica. O Felipe disse, olha, vai ser um negócio esquisito, porque cada estatal vai ter o seu regulamento de licitações e contratos. A crítica é, em algum grau, procedente. Né? De alguma maneira, você torna a situação um pouco mais confusa. Para uma empresa que participa de licitações, ela vai participar de licitações na Petrobras, é um regulamento. Ela vai participar de licitações na Eletrobras, é outro regulamento. Ela vai participar de licitações na Sanepar, é um outro regulamento. Na Celesc, é um outro. Cada estatal vai ter o seu regulamento. Isso pode causar alguma confusão? Sim, é verdade. Agora, por outro lado, o regulamento e essa possibilidade de cada estatal ter o seu próprio regulamento, essa possibilidade, ela confere uma dinâmica, ela oxigena os procedimentos de licitações e contratos nas estatais. Porque, como nós falamos há pouco, para alterar a lei de licitação pública é uma dificuldade tremenda, é muito difícil alterar a lei de licitação pública. Qualquer alteração que se faça no regime de licitação pública e contrato, a não ser que seja feito por medida provisória, é muito difícil. Então, a Lei 3.303 ela foi aprovada. Na parte de licitações e contratos, ela é mais superficial, ela dá as diretrizes básicas. E daí há um conjunto aqui. A Lei 3.303 com normas mais gerais, definindo os institutos principais, e o regulamento detalhando os procedimentos. E veja, mudar o regulamento, você muda na hora que você quer. Cada estatal muda o seu regulamento sozinha, só depende dela. Então é muito mais fácil isso, é muito mais fácil para uma estatal se adaptar, evoluir, atender e prover soluções para as demandas que se apresentam dia a dia às estatais. As estatais, então, elas conseguem se livrar do engessamento que hoje existe, sobretudo em face da Lei 8666/93. É um escape. Repito, é uma forma de oxigenação, de adaptação, de dar dinâmica às licitações e contratos das estatais. Bom, a Lei 3.303 ela traz várias novidades, ela é impactante, ela mexe substancialmente no regime de licitações e contratos tradicional, baseado na Lei 8666/93.
E essas novidades da Lei 3.303, elas devem ser trabalhadas, elas devem ser procedimentalizadas no regulamento de cada uma das estatais, para que as estatais consigam aplicar essas novidades a bom modo, de maneira correta, de maneira adequada, para que as licitações e contratos sejam, no final das contas, eficientes e tenham sucesso. Eu destaquei aqui alguns aspectos, alguns pontos, algumas novidades da lei das estatais e queria mencioná-los brevemente com vocês. Primeiro, em relação à contratação direta, muda bastante o regime da contratação direta. Em primeiro lugar, chama a atenção que aumentaram os limites para dispensa e inexigibilidade. Na Lei 8666/93 é 8 mil para o que não é engenharia e 15 mil para o que é engenharia. Na lei das estatais passa para 50.100, ou seja, é um aumento substancial. Há uma outra questão em relação à contratação direta, em relação à inexigibilidade de licitação, que inclusive a lei 3.303 não chama de inexigibilidade, mas enfim, é a inexigibilidade que depende de viabilidade e competição. Na lei 8666/93, uma das hipóteses de inexigibilidade é a contratação de serviços notórios especialistas, serviço esse que precisa ser qualificado como serviço singular. Para a contratação de notório especialista, é necessário que o serviço para o qual ele é contratado seja qualificado como serviço singular. Na lei das estatais, basta a notória especialização. Não é necessário que o serviço seja qualificado como singular. Isso é um ponto bem controvertido, isso é um ponto bem polêmico, que deve ser tratado e enfrentado no regulamento. Uma outra questão diz respeito à fala do Bernardo, que é o segundo ponto, que são as oportunidades de negócio, também livres do regime de licitações e contratos. Então, toda essa parte de aquisição acionária, de participação das estatais em outras empresas, que é um fenômeno presente na administração pública nacional, não se pode negar, ele sai do regime de licitações e contratos. Nós temos estatais como a CEMIG, que tem participações em dezenas, talvez centenas de empresas. Todo o setor elétrico se estrutura dessa forma, né? As empresas do Grupo Eletrobras, por exemplo, aqui em Santa Catarina, Eletrosul, elas participam de leilões em associação com outras empresas privadas para terem o direito de explorarem usinas, linhas de transmissão e etc. Bancos fazem isso, né, para desenvolverem produtos e apresentarem aos seus consumidores, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Então, esse quadro, esse arco da oportunidade de negócio é uma outra grande novidade da Lei 3.303, que também, eu imagino, precise ser disciplinado, regulamentado e enfrentado nesse regulamento. Não vai haver licitação, não vai haver licitação. Mas é necessário que se firme normas de governança a respeito dessas oportunidades de negócio. As estatais, uma estatal vai se associar com uma empresa privada para lançar um produto. Como é que isso vai ser feito? Como é que essa empresa privada que vai ser a parceira vai ser escolhida? Sob quais critérios? Serão dadas oportunidades a outras empresas que talvez tenham interesse naquele mesmo negócio, naquela mesma associação? Isso precisa ser enfrentado no regulamento. É um ponto neofrágico para muitas estatais. Talvez não para todas, mas para muitas delas. E pode abrir soluções para problemas de investimento de muitas estatais. E aqui em Santa Catarina também, falo da Celesc, falo da Casan, pode ser um bom caminho para avanço, para aporte de capital, para investimentos das estatais catarinenses. Destaco essas duas que são as principais. Uma outra coisa importante a respeito ao que eu chamo de... O que eu chamo não, na verdade o Gustavo Schiffler que cunhou essa expressão, mas eu aqui me utilizo da expressão dele, diálogos públicos-privados. A lei das estatais, a 3.303, ela prescreve o procedimento de manifestação de interesse, a possibilidade de procedimento de manifestação de interesse para qualquer tipo de licitação e contrato realizado pelas estatais. Até agora, a nossa experiência internacional, procedimento de manifestação de interesse só para concessão em parceria público-privada. Ganhou grande força em concessão em parceria público-privada. Na Lei 3.303, a previsão de PMI, de procedimento de manifestação de interesse, é para toda e qualquer licitação. O que eu acho muito bom, muito bem-vindo.
No regulamento das estatais, é possível que se debruce, que se discipline outras formas de diálogos entre as estatais e as empresas privadas, os seus fornecedores. Isso é feito corriqueiramente pela administração. A administração precisa de orçamentos, a administração pública consulta empresas privadas para ter acesso às especificações técnicas que acabam sendo refletidas em termos de referência, em projetos básicos. Só que hoje em dia, na administração pública em geral, isso é feito sem regra, sem procedimento. E às vezes causa problema. Eu tenho processos aqui no Tribunal de Contas que questionam isso. Olha, a administração pública utilizou a especificação técnica, está no site de uma empresa que depois participou da licitação. Isso acontece com frequência. Então, é importante que no regulamento se trate disso. Um parênteses. Eu fui contratado pela Eletrobras para fazer o regulamento de licitações e contratos da Eletrobras no ano passado. E esse regulamento está pronto, ele foi aprovado há acho que um mês atrás, né? Ele ainda não começou a ser aplicado pela Eletrobras, que falta ainda nós desenvolvermos as minutas padrão de editais e contratos, mas o regulamento já foi aprovado. E foi uma ótima experiência. Enfim, a Eletrobras congrega todas essas empresas estatais do setor de energia, aqui Eletrosul, Furnas, Eletronorte, Chesf, Eletronuclear. Então, talvez aí haja uma elite da administração pública federal, conta essas empresas com colaboradores muito bem qualificados, muito experientes. Então eu tive essa honra, esse prazer de trabalhar com eles na confecção do regulamento de licitações e contratos. E nesse regulamento nós tratamos de diversos modos de diálogo entre as estatais e o privado e, de alguma maneira, tentando procedimentalizar isso de modo a dar mais segurança para os agentes administrativos e também para as empresas que são consultadas e que vêm a contribuir com as estatais. Um outro aspecto que precisa ser tratado no regulamento diz respeito ao planejamento das licitações, também destacado pelo Felipe. A nossa cultura avessa ao planejamento é uma das grandes causas do insucesso das licitações e dos contratos. Um dos motes do regulamento é procedimentalizar, é dizer em detalhe como a estatal vai conduzir. Por exemplo, uma fase interna de licitação, começa onde? Quais são as justificativas que são necessárias? Que tipo de informação deve ser posto no processo? Passa por quem? Isso tudo deve ficar detalhado no regulamento. Contratação direta. Como é que é o procedimento para contratação direta? Quem pede? Quem justifica o quê? Quem toma a decisão? Quem dá parecer? O que vem na ordem? O que vem na frente do outro? Isso tudo deve ser detalhado no regulamento. E a partir do momento que o regulamento detalha essas coisas, ele dá mais segurança a respeito do planejamento e contribui para a melhora da qualidade das decisões tomadas pela administração pública. Porque o regulamento vai dizer, olha, para que se tome essa decisão final, tem que passar por toda essa tramitação, tem que passar por todos esses lugares. E por onde passar, as pessoas têm que olhar para cá e para cá. E isso tem que ser levado em consideração ao tomar a decisão. Isso significa que, detalhado esse procedimento, a decisão final, tomada no exercício, provavelmente uma competência discricionária, vai ser tomada tendo em vista todas as condicionantes e todas as variáveis reputadas adequadas para aquela decisão. Isso leva a uma decisão de melhor qualidade. É um aspecto que eu acho fundamental, importantíssimo do regulamento. Sustentabilidade. Professor Juarez. A Lei 13.303 ela é firme nisso, em ressaltar os propósitos de uma licitação sustentável, de uma administração pública, de um regime de estatais sustentáveis. Eu acho, professor Juarez, que no Brasil nós falamos muito sobre licitações sustentáveis num prisma acadêmico, né, e muitas vezes teórico. E está mais do que na hora dessas ideias de sustentabilidade serem invertidas para a prática. Da administração pública, de fato, passar a fazer licitações sustentáveis. De vez em quando falam que eu sou crítico à ideia de licitações sustentáveis. O professor Juarez mesmo, ele
nós almoçamos juntos e ele comentou comigo, ele disse, olha, Joel, eu estava não sei onde, e num seminário, não sei onde, e falaram que ele estava no lugar, eu não estava, e falaram lá que eu era contra as licitações sustentáveis. E o professor Juarez falou, é mentira. E é mentira. O que eu discuto, e eventualmente sou crítico, é a respeito de como fazer essas licitações sustentáveis. Até onde se pode chegar nisso. Mais que a administração, e nesse conjunto as estatais, precisam pensar em sustentabilidade e precisam adequar os seus procedimentos à pauta da sustentabilidade, isso de fato precisam. É até imoral, como diz o professor Juarez, que a administração pública promova licitações e tenha contratos sem atentar para a sustentabilidade. Regime de empreitada, falado pelo Felipe. Há uma regra sobre a contratação semi-integrada. O regime de contratação semi-integrada passa a ser regra, de acordo com a Lei 3.303. O regime da contratação semi-integrada, como destacado pelo Felipe, a administração faz a licitação com o projeto básico, só que tem uma parte do projeto básico que pode ser alterada pelo licitante. Na licitação, o sujeito apresenta uma proposta diferente do projeto básico. E isto autorizado previamente pela administração pública. A administração faz o projeto básico e diz, essa parte é obrigatória. Agora, essa parte, empresas interessadas em participar da licitação, nessa parte vocês podem mexer. E a administração pública tem que se adaptar para saber como é que vai aplicar isso. Como é que vai analisar isso nas licitações. Repito, a Lei 3.303 prescreve claramente que a contratação semi-integrada passou a ser regra. Passou a ser regra. Para não utilizar a contratação semi-integrada, tem que justificar, tem que dizer por quê. Isso deve ser tratado no regulamento. Fala-se também de matriz de risco, que passa a ser obrigatória para a contratação integrada e semi-integrada. Tem que saber como é que vai ser essa matriz de risco, o que ela significa, qual o conteúdo dela. A matriz de risco vai ser determinante e vinculante para o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Outro ponto fundamental. Modalidade. A Lei 3.303, ela traz um procedimento de licitação, ela não fala de modalidade de licitação, não existem modalidades de licitação, tem um procedimento só. E nesse procedimento, há uma série de peças, e a estatal ela tem discricionariedade para mexer nessas peças. Há um alargamento da discricionariedade dos agentes das estatais para montar o procedimento da licitação. Se a habilitação vem antes, se vem depois do julgamento, que tipo de julgamento, se o modo de disputa é aberto, se é fechado, se é combinado. Isso tudo o legislador rogou a discricionariedade dos agentes das estatais. E o procedimento é muito bom. O procedimento da licitação em si, ele é bem racional, ele é coerente, ele é fácil de se compreender, não é formalista demais, confia nos agentes administrativos, dá instrumentos para que a administração possa fazer a licitação mais rápido. É muito bom, é muito bom. Se desapega dessas questões de formalidade, diz lá com todas as letras para desclassificar uma proposta ou inabilitar alguém, só se o problema na proposta ou no documento de habilitação for insanável. Se puder ser sanado, se puder ser corrigido, que seja. Então o procedimento é muito bom, previsto na lei. Só que eu não sei por que diabos, eu acho que lá no Afogadilho, na última hora, na última redação da lei, alguém pôs na lei um negócio que não faz sentido nenhum. Foi posto na lei que para a contratação de bem e serviço comum, preferencialmente deve-se adotar o pregão. E isso causa um problema desgraçado, porque você tem todo um procedimento estruturado e daqui a pouco, enviesado, veio o pregão. E as estatais ficam em dúvida. Quando utiliza o procedimento da Lei 3.303, quando utiliza o pregão? Quando posso deixar de utilizar o pregão? O regulamento tem que dizer isso, tem que esclarecer para os agentes das estatais. E mais, quando vai utilizar o pregão? Aplica inteiramente a Lei 10.520, a Lei do Pregão? Aplica algumas coisas da Lei 3.303? Isso também precisa ficar claro. O que aplica de cada lei? E há problemas aqui difíceis para a administração. Talvez se fale, isso talvez não seja tão impactante, não seja tão substancial, mas que o agente administrativo, o agente da estatal, que decide lá, que está fazendo uma licitação, ele se vê lá em maus lençóis. Por exemplo, prazo de publicidade edital. Lei do Pregão, 8 dias úteis. A lei das estatais para aquisição de bens, 5 dias úteis. Eu vou publicar o edital do pregão. 8 dias úteis ou 5 dias úteis?
Aplica o quê? A lei do pregão ou a lei das estatais? Daí você vai dizer, não, se é pregão, então aplica a lei do pregão, 8 dias úteis. Estou licitando um bem comum, então vou publicar o edital 8 dias úteis. Agora, a lei das estatais diz que o prazo para licitação, que tem por objeto a aquisição de bem, é 5 dias úteis, e daí, independentemente do objeto. Inclusive a aquisição de bem complexo, que não seja comum. Daí vocês vejam a incongruência. Se eu licitar um bem comum, sob esse raciocínio, o prazo de publicidade do edital é de 8 dias úteis. Se eu licitar um bem que não é comum, que é complexo, que é sofisticado, que em tese demandaria mais tempo de publicidade do edital, o prazo de publicidade é de 5 dias úteis, é menor. Essas coisas precisam ser resolvidas. Isso tem que ser enfrentado no regulamento. Critério de julgamento e modo de disputa. Há vários critérios de julgamento, salvo engano, 8 critérios de julgamento. Então, tem que disciplinar como é que é o procedimento de cada um. Técnica e preço, conteúdo artístico, resultado econômico, enfim, o regulamento tem que procedimentalizar isso. Como é que vai ser feito esses julgamentos? O que vai ser levado em consideração? É importante que avance nisso. Há 3 modos de disputa: aberto, fechado e combinado. Isso também tem que ser disciplinado no regulamento. O aberto é o lance. O fechado é o do 8666, que o sujeito oferece a proposta no envelope fechado. Então tem o puro, aberto puro, que vai direto para a etapa de lances, e tem o fechado puro, que é o da 8666/93. E a lei também diz que pode combinar. Combinar é fazer fechado aberto ou aberto fechado. Fechado aberto é o pregão, que o sujeito apresenta uma proposta fechada, daí depois vai para uma etapa de lances. E o aberto fechado é uma novidade. O aberto fechado você começa com a etapa de lances, e ao final da etapa de lances, os licitantes mais bem classificados na etapa de lances têm uma oportunidade para oferecerem uma derradeira proposta fechada. Eu acho esse o melhor critério, a melhor combinação. Mas essas coisas também precisam ser explicadas no regulamento. Critérios de habilitação. Aqui, de novo, uma grande novidade. A habilitação no regime tradicional é a face mais complicada de um processo de licitação pública. São documentos e documentos e documentos que não servem, a grande maioria deles, para nada. Aqui a licitação ganha o seu ápice de burocracia, num sentido negativo, de formalidade. Na Lei 3.303, a habilitação foi muito simplificada. A lei diz que só se pode exigir, exclusivamente, só se pode exigir prova da capacidade do licitante para contratar, que é o que se tradicionalmente chama de habilitação jurídica, qualificação técnica, limitada às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, e qualificação econômico-financeira. Só esses 3 quesitos. Ou seja, nas licitações estatais está proibido, a partir do momento que se passar a aplicar a Lei 3.303, de exigir documentos relativos à regularidade fiscal e regularidade trabalhista. É uma ruptura com a sistemática burocrática e formalista tradicional da Lei 8666/93, e as estatais precisam se adaptar a isso. Até internalizar esses conceitos, essa nova percepção. A gente vai conversar com as estatais sobre isso e dizer assim, olha, agora não pode mais exigir documento de regularidade fiscal. Mas como? Como é que eu vou fazer licitação sem pedir certidão negativa? O sujeito faz licitação há 20 anos com essas certidões negativas. Então ele entra meio que assim, meu Deus, mas como é que eu vou fazer? Eu pergunto, para que serviam essas certidões? Para nada. Então, agora não precisa mais. Fala-se também de pré-qualificação permanente, eu ultrapassei meu tempo, estou acabando. E os 2 últimos tópicos, contratação e segurança jurídica. Uma das grandes novidades da lei das estatais é que nela não há mais as cláusulas exorbitantes que caracterizam os contratos administrativos de acordo com o regime da Lei 8666/93, isso foi falado pelo Bernardo. O regime de contrato é regime privado. Na verdade, ainda há uma cláusula exorbitante que é a competência, a possibilidade das estatais aplicarem sanção administrativa. Isso ainda é uma cláusula exorbitante. Agora todas as outras foram tiradas. Não pode mais alterar contrato unilateralmente, não pode mais rescindir contrato unilateralmente.
E aquela história da exceção no contrato não cumprido, da administração não pagar e o contratado ser obrigado a ficar de braços cruzados por 90 dias diante do inadimplemento da administração e só depois dos 90 dias tomar alguma providência, suspender o contrato ou pleitear a rescisão, isso também caiu. Sobretudo essa história da exceção no contrato não cumprido, as estatais também vão precisar se atentar a isso e adaptar. Agora, na lei das estatais, tem que pagar no dia 5. Não pagou no dia 5, no dia 6 o contratado para. Se ele quiser, ele para. Não precisa aguardar 90 dias. Então, as estatais acostumadas durante décadas com essas cláusulas exorbitantes vão passar também por um processo interno de adaptação. Precisam. E isso tudo leva a uma melhora no ambiente de contratação e de segurança jurídica. Os contratados vão ficar menos vulneráveis à administração pública. Eles têm mais instrumentos para exigir os seus direitos e fazer com que a administração pública, sobretudo, pague o que tem que pagar ao contratado. Nesse ambiente, melhorando a segurança jurídica, é muito provável que as estatais tenham um resultado melhor nas suas licitações e nos seus contratos. Porque o mercado precifica o risco. Com a Lei 8666/93, com o regime tradicional, o risco é muito alto, o preço é muito alto. Se nós diminuirmos o risco, provavelmente o preço vai baixar, um resultado melhor para as estatais. Deve-se caminhar, então, no regulamento para que se consiga avançar na segurança jurídica, para dar aos contratados meios de fazer valer os seus direitos, para que as estatais respeitem as empresas que contratam com elas, os seus parceiros, e para que se tenha um resultado melhor. Bom, já passei bastante tempo, muito obrigado pela atenção. Obrigado. Muito obrigada, doutor Joel. Tenho certeza que todos os palestrantes teriam muito mais para colaborar, mas o importante é que talvez tenham instigado a todos nós a aprofundarmos o nosso conhecimento com o que contém a impactante Lei 13.303. Bom, enfim, gostaríamos muito de agradecer a presença de todos. Quero pedir licença também, mas para registrar a honrosa presença do doutor Salomão Ribas, aqui presente. Muito obrigada pela sua honrosa presença. Gostaria de passar à mão de todos os senhores o certificado de agradecimento pela participação, por estarem aqui nesse momento, trazendo muitos conhecimentos a todos nós, e que todos possam aproveitar o que nós aprendemos aqui ou revivemos para melhorar o nosso dia a dia, a nossa rotina, que sempre é tão difícil conseguir fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Eu vou devolver a palavra ao cerimonial, já que eu vi que a próxima presidente já está no plenário. Muito obrigado a todos e me desculpem mais uma vez por não poder abrir a palavra para debate por conta do nosso tempo. Muito obrigada.